Oi pessoal, bom, esse é o último vídeo do ano, né? Nesse último vídeo, como vocês podem ver, a gente tá num cenário diferente, né? Com uma iluminação não tão boa, né? Que foi o que deu pra fazer hoje. Então, nesse último vídeo, eu trouxe uma retrospectiva pra vocês, né? Do que foi esse ano de 2021, né? E não só de 2021, mas também usando não, né? Mas também englobando 2020, porque foi em 2020, né, que eu comecei essa minha jornada de autoconhecimento. E não foi em 2020, né, que eu comecei a compartilhar as coisas. Foi só agora em 2021, né, até pouco depois da metade do meio do ano. Então, esse vídeo eu dividi em 4 partes. Na primeira parte eu vou falar a respeito de algumas emoções, né, que eu passei a sentir. Isso desde o início da segunda crise existencial, né. Então foi um processo paralelo, né. Junto com essa mudança, mais essas emoções que vieram. E aí, depois dessas emoções, vou falar um pouco a respeito das dificuldades, né, que eu passei. Depois das dificuldades, né, os aprendizados que eu tive ao longo desse período, né, e principalmente nesse ano. E a quarta parte é a respeito das superações. Então, vamos lá para a primeira parte, que é a respeito das emoções, né. Caso você veja olhando aqui para baixo, é porque eu tô com a minha colinha aqui, eu não esqueci de nada. Então, a respeito das emoções, né. O que começou a acontecer? Quando eu comecei, né, a perceber que eu estava indo numa direção que não era o que fez sentido pra mim, de verdade, né, pra minha alma, né, como eu sempre falo. E aí eu comecei também a perceber, né, que o jeito que eu olhava a minha vida, a percepção que eu tinha a respeito do mundo, mudou assim de uma forma mais drástica ainda, né? Que eu já passei por isso, né? Já contei aqui pra vocês em um vídeo, né? Naquele vídeo que eu falo a respeito da primeira crise existencial. E naquela época, que foi há 6 anos atrás, quase 7, né? Foi quando eu comecei, né? A enxergar as coisas de uma forma diferente. Só que ainda tava bem fechadinho ainda. Agora que a coisa abriu assim, aí falei, nossa, né? E aí começou a entrar muita coisa em conflito, né? Por exemplo, coisas que eu sempre acreditei como verdade. Comecei a perceber, né? Valores meus que são realmente importantes pra mim e que eu não tava conseguindo, né, obter isso. Então esse conflito de sentimentos, né, tanto sentimentos quanto conflitos com a realidade, né, minha atual. Então eu comecei a entrar em muito conflito e isso resultou em vários sentimentos, né, emoções que eu nunca tinha sentido, né. Então, por exemplo, para você entender, né, quais sentimentos foram esses, por exemplo, sentimento de fracasso. Eu comecei a sentir nesse sentimento quando eu me dei conta que eu estava chegando nos 30 anos, né? E tudo que eu tinha planejado já foi crescendo pensando nisso, né? Era uma coisa que pra mim, conscientemente, não fazia mais sentido. Só que aí quando eu fui chegando perto dos 30, falei, nossa, né? Eu achei que com 30 anos já tá com a vida feita, né? No topo lá da minha carreira, né? Qualquer que seja que fosse, já ia estar com a minha vida, tipo, perfeita, né? Porque 30 anos é isso que a sociedade prega, né, para que a gente siga o modelo. E aí quando eu me vi nisso, eu comecei a me afundar que eu digo mentalmente, né, porque eu comecei a ficar mal com isso, né, realmente me senti mal. Aí eu comecei a sentir inveja das pessoas, né, porque a maioria das pessoas que eu conheço, né, que tem uma idade parecida, similar à minha, estão em outro estágio de vida. E aí também comecei a me comparar, né, com elas, e aí eu comecei a ter aquele sentimento, né, de inferioridade. Então tudo isso ao longo desse período, quando elas foram surgindo, até eu entender, né, o que era isso, eu tive que trabalhar, fazer esse trabalho interno de lidar, né, com esse tipo de emoção, porque quando se a gente fica, né, afundado nesses sentimentos, a vida não anda. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, né, que é um dos passos do nosso autoconhecimento, né, e que eu falo bastante também lá no Instagram, né, caso você não me siga, né, eu falo bastante lá, que é muito importante a gente ter esse domínio mental, né, porque a mente, o que a gente pensa, reflete nos nossos sentimentos. E aí, né, se a gente tá sempre com pensamentos negativos, com aquela nuvem cinza na cabeça, né, isso reflete de forma cinzenta também nos sentimentos, a gente não consegue criar a realidade que a gente quer. Nós somos co-criadores, né, então a gente é uma centelha divina, a gente é uma parte do todo, que o todo, ele cria a realidade, né, ele pensa e cria. Então, se a gente tem essa mesma capacidade dele, porque a gente cria, né, junto com ele, então a gente co-cria, a gente também tem essa capacidade. E a gente só consegue fazer isso quando a gente fica numa vibração elevada, ou seja, a gente sempre manter, né, bons pensamentos e sentimentos. Isso eu vou falar mais daqui a pouquinho nos aprendizados, que é um aprendizado do ano pra mim. Agora, a respeito das dificuldades. Uma coisa está ligada com a outra. Então, juntando essa parte, né, de eu me ver num cenário que não era desejado pra mim, né, que não era minha expectativa, eu tive e ainda estou lidando bastante, né, com essa questão do medo do julgamento. Tanto é que muitas pessoas que eu conheço, eu não divulguei o que eu tô fazendo, né, porque nem pra pessoas próximas assim eu não quis, né. Até eu cheguei a falar pra uma delas assim, e aí eu escutei uma coisa do tipo, nossa, você vai mudar de novo, né? Aí, ué, naquela época eu tinha muita cabeça que eu tenho hoje.
né? Mas por exemplo, hoje, né, conhecendo as leis ocultas do universo, né, que a gente conhece a lei da vibração, né, que fala que nada está parado, tudo está em movimento, né? Então é mesmo a nossa vida. Então, para mim hoje, né, não tem sentido a gente olhar para algo ou para uma pessoa e falar, nossa, você vai mudar de novo, né? Porque a gente está sempre em movimento. A vida está em constante movimento, né? Então não tem como a gente fazer esse tipo de questionamento, né, para mim hoje. E aí, por conta desse medo de julgamento, né, eu me afastei de muitas pessoas, né? Me afastei no sentido de preferir manter afastada, né? Até eu melhorar internamente, né? Porque quando a gente não tá bem, é bom a gente reservar um tempo pra gente, sabe? Respeitar o nosso tempo, né? Qualquer que seja ele, né? Pra que a gente consiga curar essas questões internas. E uma das minhas maiores dificuldades também, né? Foi lidar com o fato de eu ainda, né? Não ter resultados tangíveis. Agora, em relação aos aprendizados, o que eu falei, né, já no começo do vídeo, que eu falo muito, né, é que esse é um dos grandes aprendizados que não tem como todo dia, né, eu penso nele, que é a questão da gente dominar nossos pensamentos, né, e sentimentos, porque quando a gente tem esse domínio, né, a gente consegue fazer o que a gente quer, né, e quando a gente não tem esse domínio mental das coisas, é muito fácil a gente ser controlado pelas coisas, pelas situações, e quando você, né, se aborrece, quando você se irrita com coisas, situações, pessoas, né? Você se deixa afetar, isso é ruim pra você, né? Ruim pra mim, quando eu sinto esse tipo de coisa. Então, por isso que é fundamental, né? Que eu admiro muito, né? Por isso que tem a lei do mentalismo, né? Primeira lei oculta, né? Do universo. Tem os hermetistas, né, que são magos, são mestres em ter esse domínio mental, e isso é para mim muito admirável. Outro aprendizado é estar em constante reflexão, né, a respeito também do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo, e muitas vezes também acaba passando despercebido, né, algumas coisas que a gente acha que está pensando a respeito dela, mas não pensa. Então, juntando, né, essa questão das emoções, né, dos sentimentos, nessa área aqui dos aprendizados, é quando eu entendi, né, que é a alegria que faz a gente criar a vida que a gente quer, co-criar, né, a vida que a gente quer, porque você já ouviu aquela frase, né, que você tem que ser para ter, né, e muitas vezes quando a gente está em uma situação adversa pra gente, qualquer ela, né, qualquer que seja, a gente pensa, fala, puxa, mas é tão difícil, né, eu conseguir sentir, né, essa situação que eu quero viver, para depois eu ter isso. Só que aí uma coisa que eu comecei a perceber com mais força, assim, né, depois que comecei a ressonância, o sentimento de alegria, né, que faz a gente co-criar as coisas que a gente quer na nossa vida. E se a gente não tem alegria, não tem amor, né, a gente não co-cria as coisas que a gente quer, né, manifesta as coisas na nossa vida. E por que fez mais sentido isso pra mim, né? Porque até um período da minha vida não tava tão desperta, né? Então eu tava mais adormecida. E pra mim tava tudo bom, assim, sabe? Não me importava, não tinha preocupações, assim, digamos que imediatas, assim, na minha vida. Então eu vivia um dia após o outro, né? Como se tudo tivesse ok. E mesmo as coisas que eu queria realizar, por exemplo, o emprego que eu desejava, não ficava ansiosa, né? Pra que a notícia chegasse logo, né? Ou qualquer coisa do tipo. Eu me esforçava bastante, né? Pra que aquilo acontecesse, né? Eu dava o máximo de mim, né? E depois que passava, eu conseguia soltar. Ou seja, deixar, né? Pra que o universo cuide pra gente. E esse ato de soltar, né? Quando a gente fica com a nuvem cinza na cabeça, eu percebi que isso se torna, assim, um desafio muito grande. Diferente de quando eu não tinha essa nuvem cinzenta na cabeça. Então esse também é um dos meus aprendizados, né, desse ano de 2021. E um outro aprendizado também, né, que eu tive nesse ano, foi depois que eu entrei em contato com o professor Hélio Couto, mecânica quântica. Então é o fato que nós somos todos um, e até entrar em contato com a mecânica quântica eu não sabia disso, né. Talvez eu tivesse já até escutado, né, que somos todos um, mas eu não entendia por quê. Então quando a gente entende que a gente é uma fagulha, a gente é uma centelha, é uma parte do todo, né, e o todo é quem criou tudo isso aqui, do todo a gente pode associar a Deus, né? Deus é tudo o que existe, né? Então, absolutamente tudo, né? O seu celular, a parede, o guarda-roupa, né? E quando a gente entende que a gente veio todo mundo, né, de uma única fonte, veio, né, entre aspas, a gente é uma parte dele, né? Então, nós somos todos irmãos. E tudo que você faz pro outro, você tá fazendo automaticamente pra você, né? E muitas vezes é muito difícil, né, a gente conseguir controlar algumas ações, por exemplo, você falar mal do outro, ou muitas vezes você se irritar com o outro e você não querer sentir essa irritação e aí você começa a sentir culpa. É bem desafiador, mas eu entendo que assim como qualquer outra coisa que a gente queira implementar na nossa vida,
né, e que se torne um hábito, quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ser, né, de aplicar na vida. E pra gente terminar esse vídeo, né, agora em relação às superações. Então, pra mim, a grande superação é estar aqui, falando com você, né, pelo vídeo, né, gravando vídeo. Não que eu nunca tivesse gravado antes, né, mas assim, falando, né, dessa forma, eu nunca tinha feito. Comecei esse meu treino, né, de falar pra câmera, né, em 2020. Foi quando eu comecei lá no Instagram de atividade física, e aí comecei gravando os vídeos, né, de exercícios. E por que eu falo que é uma superação, né, tá gravando esse vídeo aqui no YouTube? Porque eu tinha aquela ideia, talvez muitas pessoas pensem, né, se você que tá me assistindo, você tem muita vontade de ter um canal no YouTube, e você pensa, ai, mas se eu subir o vídeo, todo mundo vai me encontrar, né? Mentira, viu? Não vai encontrar, não. Por mais que você use aqueles mecanismos de buscas, né? Chama SEO, que você coloca lá a palavra-chave que quando alguém pesquisar vai te encontrar, né? Mesmo assim, as visualizações no início são bem pequenininhas. Então, quando eu comecei, né, postei o primeiro vídeo, não tinha nenhuma visualização. Então, isso é com o tempo, né? Uma construção. E por que eu falo dentro do vídeo do YouTube? Porque quando chegou o momento, assim, que eu me sentia confortável para gravar, né? Porque as coisas... O universo conspirou para que eu pudesse começar, né? E aí, eu lembro que eu pensei, né, isso foi lá em agosto. Aí eu fiz as contas, falei, nossa, se eu postar um vídeo por semana, né, no YouTube, e quando chegar em dezembro, eu vou ter tantos vídeos. Aí eu pensei, não, preciso começar. Porque se eu chegar em dezembro e olhar pra trás e falar, nossa, se eu tivesse começado lá em agosto, eu teria tantos vídeos hoje. Aí eu sei que eu ia ficar muito arrependida, né, então, aí eu falei, não, agora é a hora. E eu comecei. Então, se você tem algo, né, que você queira fazer, né, é aquela coisa que eu não lembro agora a autoria de quem que é essa frase, né, mas é uma parte da frase. Sempre fala assim, né, comece com o que você tem, né, isso realmente é verdade. Até todas as pessoas de sucesso que a gente vê por aí, né, elas começaram com o que elas tinham, né, não ficaram esperando o momento certo para que as coisas, para que elas pudessem agir. Porque o momento certo pra mim, né, eu entendo que nunca vai existir, né, a gente ficar esperando por ele. Ou se a gente fica esperando a gente, né, tá mais preparado. E pra terminar agora, então, e a outra dificuldade, né, foi falar, né, a respeito dessas dificuldades. Porque no início, quando eu comecei o canal aqui e também o Instagram, né, eu tinha muito receio, né, de ficar expondo essas dificuldades. E por que tinha esse receio? Porque eu achei que todo mundo conhecido ia me encontrar. Conhecido, né? Então, pessoas desconhecidas, né, que eu não conheço, pra mim não tem problema nenhum. Porque a intenção aqui é ajudar você, né, caso você esteja passando por algo parecido, né, compartilhar, né, essas dificuldades para que a gente possa juntos superar isso, né? E relacionando de novo, né, com mais uma lei oculta do universo, né, a lei do ritmo, né, que fala a respeito que existe o pêndulo, né, que a vida é um ciclo, né, então tudo que sobe, uma hora desce, e aí essa é a grande relação, né, que eu faço principalmente em relação a você se manter em equilíbrio, né, equilíbrio principalmente mental, porque tudo que a gente pensa, né, influencia nossos sentimentos, da forma que a gente sente, da forma que a gente se sente. Então, quanto mais domínio mental a gente tiver, mais expertise, né, a gente vai ter em contornar esse pêndulo, né, que tiver descendo principalmente. Quando tá subindo tá uma maravilha, né? Agora quando desce que é o problema, né? Que quando as coisas dão errado. Essa foi a retrospectiva, né, de 2021, que eu quis compartilhar aqui com você. E a mensagem final que eu deixo, né, pra você, e que também me fortalece muito, né, quando eu tenho aqueles momentos de recaída, né, é que aquilo que a consciência dos Abraham, eles falam por meio deles, né, da história de Jerry Hicks, eles falam que você pode ser, ter e fazer tudo o que você desejar. Então, basta que a gente sempre se mantenha numa frequência, numa vibração alta. E sempre, né, lembrar que é a alegria que cria tudo o que a gente quiser. Então, para terminar esse vídeo, desejo aqui para você um feliz ano novo, né, que 2020 seja um ano maravilhoso para todos nós, de muitas realizações, né. E muito obrigada por estar aqui comigo nesse ano, aqui no canal do YouTube. E eu te vejo lá em 2022. Até lá. Tchau.